Olá, sejam bem-vindos ao canal do Kaur e vamos começar hoje mais uma aula de Física Elétrica. Estamos na nossa terceira aula e hoje vamos tratar sobre a força elétrica, que nada mais é do que a lei de Coulomb. Meu nome é Guga e vamos começar a aula de hoje. Roda a vinheta. Então, daí vocês me perguntam, o que é a força elétrica, Guga? O que é a lei de Coulomb? Quem é Coulomb? Coulomb é essa figura. Eu imagino que vocês já sabiam, né? E o que o Coulomb disse? O que o Coulomb disse? Coulomb, ele chegou na conclusão de que o módulo da força elétrica ele é igual à multiplicação das duas cargas que estão em interação. Vai ficar mais claro. Anota isso e espera um pouco. E ele também concluiu que é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Isso aí eu não estou entendendo nada. Calma. Você vai ver a fórmula e vai ficar mais fácil. Aguenta aí e anota o que eu falei até agora. Então, se prepare que agora vai ficar tudo mais claro. A fórmula da lei de Coulomb é essa aqui. F é igual a K. K é uma constante, né? A constante eletrostática, e ela vai ser sempre 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Vezes carga 1 vezes a carga 2. Então, vai ter essa relação entre a carga 1 e a carga 2, certo? Elas vão estar relacionadas. Então, para nós lembrarmos disso, eu vou fazer aqui um coração. Bem, eu não sou muito craque em fazer coração, tá? Mas é o melhor que eu posso. Meu Deus, que coração feio. Mas dá pra ver, né, gente? Que é um coração. E a carga 1 vezes a carga 2, né? Que aqui é a interação entre elas, certo? Elas estão relacionadas, por isso o coração. Dividido pela distância entre as duas ao quadrado, tá certo? E as duas relações que eu fiz no slide anterior era isso, tá? Que o módulo da força, ele vai ser o quê? Vai ser o produto das duas cargas. Vai ser proporcional ao produto das duas cargas, certo? E o módulo da força, ele vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, para ficar mais fácil, vamos ver essas setinhas. Ó, quando for alto, o módulo da força, tá? Eu vou chamar de módulo da força, que vai ser o valor da força. Então, a força ela é sempre dada em newton, certo? Por exemplo, 10 newtons. Esse é o módulo da força, tá? E ele vai ser proporcional à multiplicação, ao produto das duas cargas, certo? E aqui, o que quer dizer? Ele vai ser inversamente proporcional. Enquanto maior a força, menor a distância ao quadrado, tá certo? E aqui nós vamos ter aquele mesmo comportamento das cargas. Então, qual vai ser aqui o sentido da força elétrica? Vamos ver? Aqui, quando temos duas cargas positivas, nós temos o quê? Uma repulsão, certo? Então, se ela está repelindo, ela está indo no sentido contrário à outra carga, tá? Aqui, a mesma coisa. E aqui temos um exemplo diferente, né? É um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? É quando temos uma carga positiva e uma carga negativa, tá certo? Então, nesse caso, temos uma atração, tá? E uma vai estar indo ao sentido da outra, por conta dessa atração. No caso de cargas com módulos diferentes, o que nós temos? O que nós podemos concluir nesse caso? Nós podemos concluir o quê? Que a força entre a atração das cargas será sempre igual, dada a lei da ação e reação, que é aquela lei de Newton, que vocês vão ver em física mecânica, se já não viram, tá? Então, é aquela lei da ação e reação. O que isso quer dizer, Guga? Quer dizer que a mesma força que tiver da carga 1 sobre a carga 2 vai ter da carga 2 sobre a carga 1. Eu vou elucidar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, nesse caso, nós temos cargas com módulos diferentes. Então, o que é um módulo diferente? Quer dizer, o valor da carga vai ser diferente. Beleza. Então, vamos colocar que a carga 1 tem menos 2 microcoulombs e a carga 2 tem 8 microcoulombs, tá certo? O que é microcoulomb, Guga? 10 a menos 6. Vocês lembram disso, né? Está na nossa aula 1. Beleza. E agora, o que está acontecendo aqui, Guga?
está acontecendo que a força ela é a mesma, certo? A força de Q1 sobre Q2 é a mesma de Q2 sobre Q1. É isso que quer dizer, a força entre a atração das cargas será sempre igual, dada a lei da ação e reação. Então vocês lembram que eu falei que enquanto mais longe tiver, enquanto maior a distância, menor vai ser a força, certo? Por exemplo, aqui está nessa distância de 4, né? Então, se nós aumentarmos a distância, o que acontece com a nossa força? Vamos aumentar para 5 a nossa distância. A nossa força diminuiu. Agora vamos aumentar a nossa distância para 6. Nossa força diminuiu de novo, né? Agora de 57 ela foi para 39. Então, é essa relação de que eu estava falando. Agora, enquanto mais perto, ou seja, enquanto menor a distância, nós vamos ter o quê? Uma grande força, uma força muito maior, certo? Que é aquela relação de inversamente proporcional. Então, beleza. Então, isso a gente conseguiu provar, essa primeira parte. Aí, a segunda parte do nosso slide dizia o quê? Ela dizia o seguinte: ela diz que cargas com módulos diferentes encontram-se na mesma direção, porém em sentido oposto. Vamos ver se é isso mesmo? Então, elas estão na mesma direção? Vou aumentar aqui. Parece que estão, né? Na mesma direção. Ou seja, as duas estão no eixo X, porém elas estão em sentidos opostos. Uma está sentido positivo e a outra está sentido negativo, certo? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Agora, no caso de dipolos elétricos, como eu disse, dipolos elétricos são duas cargas que elas serão da mesma carga, certo? As duas terão o mesmo módulo, porém sinais opostos. Então vamos lá para ver o nosso exemplo. Ó, mesmo módulo, mesma direção e sinais ou sentido oposto. Vamos lá ver? Já que elas têm o mesmo módulo, então vai ser da seguinte maneira. Então as duas terão uma carga de 8, certo? A diferença vai ser no que, Guga? Vai ser no sentido, né? No sinal. Quer dizer que elas são dipolos elétricos por isso, certo? E elas também têm a mesma direção, ou seja, ambos estão no eixo X, certo? Então, é basicamente isso, gente. E percebam também que o módulo da força ele é o mesmo, tanto da carga 1 sobre a carga 2, quanto da carga 2 pela carga 1. Tá? Então, voltando, temos aqui a nossa relação gráfica entre a fórmula, certo? Que quer dizer que enquanto menor a distância, quer dizer que, por exemplo, temos D, ou seja, temos 1, certo? Agora, 2 vezes 1 é 2, certo? 4 vezes 1 é 4, certo? Então, aqui é maior. Aqui, 1 sobre 2 é 0,5, certo? É menor que 1. 1 sobre 4 é o quê? É 0,25, é menor que 1, certo? Então, aqui temos 0,25, ou seja, uma distância pequena. Se temos uma distância pequena, a força vai ser grande, porque é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? E essa é a relação aqui que vocês vão achar nos vestibulares, ok? Esse sinal significa que é inversamente proporcional, porque está dividindo por 1 sobre d ao quadrado. Então, é inversamente o quadrado da distância. A força é inversamente o quadrado da distância. Se quiserem, pode repetir aí. Ok? Lembrando que qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou entrar lá no grupo do nosso WhatsApp e dizer que eu estou presente online e estou disposto a tirar a dúvida de vocês, tá, gente? Aqui é o mesmo gráfico, só que sem ser em forma de D, ele está mesmo em valor. Aqui eu falei que era 0,25, para vocês verem que eu não estava mentindo, né? Porque o professor aqui não mente. É claro, isso é muito óbvio. Então, 0,25, a distância, 0,25 metros, vai ter uma força de 16 newtons. Aí, quando você aumenta aqui a distância, quanto maior a distância, menor a força. Ou seja, aqui a distância vai ser de 2 metros e a força vai ser de 1 newton, ou seja, ela diminuiu, né? Agora vamos para a nossa primeira questão da Unifesp. Olha lá quem está querendo medicina, hein? A Unifesp é o... Então, duas partículas de cargas elétricas Q1 igual a 4,0 vezes 10 a menos 16 e Q2 igual a 6,0 vezes 10 a menos 16 coulombs estão separadas no vácuo por uma distância de 3,0 vezes 10 a menos 9. Tá.
Guga, aí ele já passou 3 dados para mim. Eu te pergunto, você já anotou algum? Se não, né? Já era pra ter anotado. Então, anota aí, eu vou continuar lendo. Estão separadas no vácuo, certo? Por uma distância de 3,0 vezes 10 a menos 9 metros. Nós sabemos que esse vezes 10 a menos 9 quer dizer que é um número muito pequeno, ou seja, uma distância curta, né, entre as duas cargas, sendo a constante igual a 9 vezes 10 elevado a nona, certo? Isso aqui é a unidade, Newton vezes metro ao quadrado, dividido por Coulomb ao quadrado. Então, o que o exercício quer saber? Ele quer saber a intensidade da força de interação entre elas, em newtons. Ó, aqui já está um spoiler, mas é essa mesma fórmula que deveremos usar, porque ele quer saber a força, e nós temos tudo o resto, né? Nós temos o que? Nós temos a constante, nós temos a carga 1, a carga 2 e a distância, certo? Então, para lembrar do coração, essa é a fórmula do coração. Para quem acha que na exata não tem amor, o amor aqui é muito claro. Olha isso, a interação entre essas cargas, que coisa mais linda. Só meu coração que não é muito lindo, né? Olha que coração horrível. Mas, gente, perdoem o professor. Porque, na verdade, vocês sabem que o coração ele não é nem assim, né? Então, é complicado. Vamos continuar? Aqui, nós temos que a força é igual a constante vezes as duas cargas, dividido pela distância ao quadrado. A carga 1 nós temos, não temos? É 4,0 vezes 10 a menos 16. A carga 2, 6,0 vezes 10 a menos 16. Então, como que vai ficar a forma, Guga? Aqui vai ficar a constante, certo? Aqui vai ficar a nossa carga 1 vezes a carga 2. E o que nós vamos fazer primeiro? Vamos somar os expoentes, tá? Somos os expoentes aqui que estão em cima, certo? Então, menos 16 com menos 16. Lembra, né, gente? Lá da nossa primeira aula também. Quando nós temos... Ó, presta bem atenção. Presta bem atenção. Quando nós temos uma multiplicação, certo? Com bases 10 elevado a um expoente, o que vai acontecer? Nós vamos somar o expoente, tá? É isso que vai acontecer. Então, somou o expoente, ficou assim, né? Você soma um expoente e multiplica os acompanhantes, certo? Você multiplica aqui os fatores, que no caso é multiplicar o 6 com o 4. 6 vezes 4, 24, certo? Daí, como somou o expoente, fica 24 vezes 10 a menos 32, tá? Daí aqui você faz a mesma coisa. Primeiro, aqui, presta bem atenção de novo. Quando nós estamos multiplicando, nós somamos o expoente. E quando nós estamos dividindo, professor? Quando a gente está dividindo, a gente subtrai. Mas eu gosto mais de fazer dessa outra forma. Gosto de colocar a base, que estava aqui no denominador, eu passo ela para o numerador. Aí vai ficar dessa forma, no denominador para o numerador. E vai ficar dessa forma, 24 vezes 10 a menos 16 vezes 10 a 18. Você soma os expoentes, certo? Aí você soma todos que estão multiplicando. Você soma 9 com 18. 9 com 18 dá 27. Menos 32, menos 5. E aqui você multiplica os fatores. O que são os fatores? Os acompanhantes de luxo. Ou seja, 9 vezes 24 é igual a 216. Tá certo? Olha, aqui já tinha um erro, hein? 216 vezes 10 a menos 5 dividido por 9. Certo? Então a gente divide aqui os fatores. 216 dividido por 9 a gente sabe que é 24. Se você não souber, não tem problema nenhum. Você faz a operação de divisão aí, tá? E acompanhando na base de 10 elevado a menos 5. Como que eu faço para simplificar isso, Guga? Para ter só um número depois da vírgula. Porque aqui nós temos uma vírgula, né? A gente sabe, uma vírgula invisível, mas temos. Então, para passar a ter só um número antes da vírgula, a gente vai passar essa vírgula para a esquerda. E quando a gente passa a vírgula para a esquerda, o que acontece com o nosso expoente? Ele soma, certo? Então, se aqui vai para a esquerda, vai uma só vez, então ele vai somar por 1. Então, quando soma menos 5 mais 1, temos menos 4, certo? Você está devendo 5 reais, você paga 1 real. Você está devendo quanto? Você está devendo 4 reais. Então, 2,4 vezes 10 a menos 4. Temos alguma alternativa? Vocês prestaram atenção? Temos, né? Alternativa D de Deus. Aqui, essa parte é muito importante. É a parte dos vetores, a parte vetorial da força elétrica. Prestem bem atenção.
A força elétrica resultante em um sistema com várias cargas, o que acontece, Guga? Aqui, no caso, a gente vai ter que escolher uma carga, no qual a gente vai analisar a influência das forças perante a ela, tá certo? Então, nós sabemos que na força elétrica nós temos que ter interação de pelo menos duas cargas, certo? Por isso lá do coração, porque tem a relação entre duas. Então, aqui no caso, estudando a carga 3, nós temos a relação da carga 3 com a carga 1, que são sinais iguais. O que acontece quando é igual? Afasta, repele. Então, ela vai para cima, certo? Porque nós estamos estudando em cima dela. Agora, quando temos o que? Uma carga positiva e uma carga negativa, que são cargas opostas a dano vagabundo, elas atraem, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Estudando em relação à carga 3, ela vai em direção à carga 2, tá certo? Aqui é um caso um pouco maior, mas é o mesmo princípio. Por exemplo, estudando em cima da carga 5, a influência da carga 1 entre a carga 5, qual que é? São duas cargas iguais, então elas afastam. Já que afastam, então é isso aqui, ó. Estão indo contrário umas às outras. E aqui, a carga 5 com a carga 2, o que acontece? São cargas opostas, elas atraem, certo? Então, como estamos estudando em cima da carga 5, ela está indo em direção à carga 2. E assim por diante, né, gente? Aqui, da carga 3 com a carga 5, a gente vê que tem uma repulsão por serem iguais. E da carga 5 com a carga 4, temos uma atração por serem opostas, tá certo? Então, eu vou só dar um exemplo para deixar mais claro isso, e depois nós vamos para esse exercício, tá bom? Ó, aqui vocês podem escolher para brincar depois, é bem legal. Depois eu vou deixar o link no Classroom, ok? Que nós temos agora a nossa turma no Classroom, o link está no grupo do WhatsApp. E eu vou ver se eu coloco aqui também no link do YouTube. Então, nesse caso, o que nós temos qual que é o vetor aqui? É o vetor que é isso. Aí a gente pode brincar, aumentando a intensidade dele, né? Diminuindo aqui, aumentando ali. Tem várias, infinitas formas da gente brincar aqui e descobrir o comportamento do vetor. Primeiro a gente tem que saber que o vetor ele é uma grandeza que tem o quê? Módulo, certo? Direção, certo? E tem sentido. E a gente já viu os três nessa aula. Agora vamos para o nosso exercício. Nós temos aqui um exercício da Unicamp. O que esse exercício trata? Ele trata da seguinte maneira: a atração e a repulsão entre partículas carregadas têm inúmeras aplicações industriais, tal como a pintura eletrostática. É uma historinha, né? Quem gosta. As figuras abaixo mostram um mesmo conjunto de partículas carregadas nos vértices de um quadrado de lado A, que exercem forças eletrostáticas sobre a carga A no centro desse quadrado. Na situação apresentada, o vetor que melhor representa a força resultante agindo sobre A se encontra na figura. Então, beleza, gente. Aqui nós vamos ter a prova da nossa utilização da força elétrica. Só que o exercício ele deu uma complicada porque ele colocou mais de uma carga, certo? A gente tem que analisar partes por partes. Então, aqui no caso, tem 5 cargas. Só que ele já disse que é para nós analisarmos em cima da carga A, certo? É para analisar a força eletrostática exercida sobre a carga A. Então, beleza. Então, vamos analisar aqui esses vetores. No caso de cargas opostas, nós temos uma atração, certo? Cargas opostas, temos uma atração. Cargas opostas, né? Carga negativa com carga positiva, oposto. Então, aqui tivemos uma atração, certo? Beleza. E aqui, negativa com negativa, certo? E aqui tá maior até, né? Então, nós sabemos que é de repulsão, já que são cargas iguais. Quando é carga igual, é repulsão. Esse é o vetor dessa interação entre essa com essa. Agora, a interação entre essa carga A com essa da ponta direita aqui, nós vamos ter que é uma reação de repulsão também, com intensidade maior. Nós podemos brincar através daquele link, tá? Vocês sintam-se à vontade. Então, aqui, nós sabemos que o nosso vetor, ele estaria onde, gente? Deixa eu mudar a cor da nossa caneta. Nosso vetor seria isso, tá? Beleza? Seria a média desses outros vetores, se é que eu posso falar desse jeito. Aqui, na carga B, o que nós temos? Nós temos a seguinte maneira, vamos analisar também. Aqui é a carga oposta, então atrai. Aqui é carga oposta, atrai. Aqui é carga igual, repele. Aqui é carga igual, repele, certo? Então, nós sabemos que a média também seria a mesma coisa que na alternativa A.
Aqui nós temos que o A, o B e o C é tudo igual, né? Vocês vê? Aqui é positivo, aqui é 2 vezes negativo, aqui é 2 vezes negativo e aqui é uma vez positivo. Então nós temos que todos vai ser dessa maneira. O vetor vai ser esse. Então sabemos que não é A, sabemos que não é AB. Aí, automaticamente, sabemos que não é AC também, porque já que o vetor resultante ele é o verdinho, ele vai estar para esquerda no eixo X. Então ele vai ser, porque ele vai ser igual ao A e o B. E se, vamos ver se o D é igual também? O D ó, é positivo, negativo, negativo, positivo. Então o D ele é igual, certo? Então se for seguir essa mesma força resultante, temos que a alternativa certa é a alternativa D. Tá bom, gente? Olha só, muito obrigado por terem assistido essa nossa maravilhosa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, indica para um amiguinho, para duas amiguinhas. Vamos fazer uma pirâmide aí. Desse jeito vai que vai. Vamos dar valor à aula do professor, que é o salário, ó.